E aí pessoal, tudo bem? Olho aqui para mais um vídeo com a rinite atacada, com a voz mais ou menos assim, mas bora lá. Hoje eu vim falar sobre o quanto nós estamos ofendendo as nossas crianças. Essa é uma questão que eu tenho visto com muita frequência e provavelmente você que está vendo esse vídeo ou já ofendeu alguma criança em algum momento ou já viu crianças serem ofendidas em vários momentos. E eu acho que a questão não é recriminar quem ofende, não é falar que simplesmente está errado ou algo assim. Eu acho que a ideia é a gente parar para pensar um pouquinho no porquê que isso está acontecendo e como a gente pode evitar, porque de fato isso não é algo bacana, não é algo que traz benefícios para as crianças. Eu acho que um ponto que eu fico pensando muito é o quanto a gente muitas vezes esquece que as crianças não são adultos. A gente acaba tratando elas como se elas tivessem 30, 40 anos e elas devem entender tudo, ou como se elas fizessem tudo por maldade, ou porque elas querem enganar a gente, ou algo assim. E na verdade não. A gente precisa lembrar que crianças, independente da sua idade, elas são seres humanos que estão em pleno desenvolvimento e elas não têm total capacidade de entender tudo, de lidar com tudo. E isso a gente acaba esquecendo e é muito perigoso quando a gente esquece isso. Porque a criança está em pleno desenvolvimento, só que a gente presta muita atenção no desenvolvimento físico. Então a gente repara muito no quanto a criança está crescendo, no quanto ela está ficando mais forte, no quanto ela está engordando. Mas no desenvolvimento emocional a gente mal presta atenção. E esse desenvolvimento é muito importante, que a gente preste atenção e que a gente cuide de fato. E aí quando a gente pensa nas ofensas, isso afeta muito o desenvolvimento emocional das crianças. Então quando a gente xinga, quando a gente ofende, quando a gente maltrata, isso vai afetar de diversas formas. Óbvio que cada criança reage de uma maneira, cada criança isso vai afetar de uma forma, mas em geral isso deixa a criança mais insegura, isso deixa a criança com mais medo, isso vai afetando a forma como que ela se relaciona, a forma como ela se coloca no mundo, a maneira como ela se valoriza, o quanto ela vai ter dificuldade para desenvolver uma autoestima bacana ou não, e isso a gente mal repara. E aí às vezes lá na frente essa criança se torna um adulto sem autoestima e a gente não consegue entender por quê. A gente acha que é o acaso, é genética, é a vida, mas a gente acaba não prestando atenção que a forma que ela foi tratada, que as ofensas que ela teve durante a infância tem um peso muito grande nisso. Então a gente precisa tentar tomar mais cuidado para ofender menos as crianças. Na verdade o ideal seria não ofender, é tentar entender e conversar, enfim. E aí quando eu falo que a gente trata as crianças como adultos, o ideal também é que a gente não trate adulto assim, que a gente não fique simplesmente se ofendendo, mas que a gente crie estratégias mais saudáveis de se relacionar com adultos e com as crianças também. E eu acho que um último ponto que é importante a gente lembrar, que eu vejo muita gente falando disso em rede social e eu acho muito bacana, é o quanto, quando eu estou ofendendo, quando eu estou atacando, quando eu estou enfurecido com uma criança, isso diz muito mais de mim do que dela. Isso diz muito mais da minha dificuldade de lidar com a dificuldade dessa criança. Isso diz muito mais da minha dificuldade de aceitar, de entender que essa criança tem limitações, que essa criança não entende as coisas ainda, ou não entende como eu principalmente. Enfim, isso diz muito mais da gente, isso diz do quanto a gente não está muito bem às vezes, isso diz do quanto a gente precisa se olhar. E isso é muito importante. Enfim, queria trazer essa reflexão porque eu acho muito importante, muito necessária que a gente cuide mais das nossas crianças e ofenda menos elas. Queria que vocês comentassem aqui embaixo o que vocês pensam sobre isso, se faz sentido, se não faz. Compartilha para quem vocês acham importante ouvir esse tipo de conteúdo. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais!